Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Eduardo de Matemática e Suas Tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre dependência digital. O que é dependência digital e como afeta nossas vidas? Vamos lá? Então vamos falar sobre a dependência digital. Você já parou para pensar na dependência que nós temos em relação ao mundo digital? Já falamos bastante, sobre a cultura digital nas aulas anteriores, falamos sobre processos inovadores, todo o impacto que a cultura digital trouxe, Mas e a dependência? Como que você se sente quando você está, por exemplo, sem o seu celular, quando você está sem o Wi-Fi, quando você não tem dados, quando você está totalmente isolado em relação ao mundo digital? Como que você se sente? Muitas vezes, é uma sensação até de desespero. Alguns estão, totalmente aí vinculados ao mundo digital e parece que não vão sobreviver se não tiver o mundo digital junto com ele, Então a gente sabe que ajuda muito, como a gente já viu nas aulas anteriores, trouxe um ganho muito grande, A cultura digital e seu avanço nos últimos tempos, isso é muito bom para toda a sociedade, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer sobre essa dependência digital. E quando a gente pensa na dependência digital, traz à luz um outro ponto, uma outra questão. Se a gente tem tanta dependência digital, e que dizer da segurança das nossas informações, Porque se você precisa de tudo que está ali na internet, que está no seu celular, seus dados, suas informações, como lidar para manter a segurança dessas informações, já que a gente tem uma dependência tão grande de tudo, do que está na internet? Que é justamente o que a gente vai falar agora um pouquinho sobre a Bia, A Bia, que a gente está aí acompanhando a história dela e avançando em vários pontos, Para ver como que ela está trabalhando vários processos diferentes. E agora a Bia também, na cultura digital, a questão da dependência digital, trouxe essa preocupação para a Bia. Ela sabe que assim como na vida pessoal a gente fica desesperado quando a gente às vezes está sem acesso à internet, sem os nossos aparelhos eletrônicos, porque a gente criou essa dependência, também na sua empresa, que agora está evoluindo, já tem processos de automação, ela precisa proteger as informações da sua empresa. Então, ela tem senhas, em todos os processos, para resguardar esses processos, a segurança desses processos, mas ela precisa de senhas fortes, Então, quando a gente pensa em senhas fortes, a Bia ela buscou um especialista, ela consultou para ver qual seria o conselho que ele daria. E ele deu um conselho para ela. Ele falou: troca essa senha com regularidade, isso é importante. E ele deu outra sugestão. Ele falou para ela escolher uma palavra e ela começar a só mudar a ordem ali das letras, e ver quantas possibilidades ela conseguiria de senhas, Era importante que ela conseguisse ter várias possibilidades bem distintas, para que ela pudesse dar segurança aos seus mecanismos, aos seus processos, levando em conta que agora toda a produção da Bia está com processos aí de automação. Então, como que a Bia trabalhou isso? Ela recebeu o conselho, ela escolheu uma palavra com 6 letras e ela vai começar a ver as possibilidades. Como que ela conseguiria trabalhar isso para dar segurança para a senha, lembrando que ela tem essa dependência, digital, não só na vida pessoal agora, como também na empresa, porque ela tem que proteger os processos da empresa. Então vamos ver como que a matemática vai ajudar a Bia? Então a Bia escolheu, olha qual palavra. A Bia escolheu a palavra Brasil, foi uma escolha boa porque ela escolheu a palavra que tem todas as letras diferentes, Então ela queria uma senha forte, então ela não quer repetição. Então a Bia escolheu uma palavra com 6 letras e aí ela vai trabalhar com anagramas. Você já ouviu falar em anagrama? A gente comentou na aula anterior brevemente, mas é nessa aula que a gente vai trazer mais detalhes para vocês sobre o que é um anagrama. Então, quando você pega uma palavra como essa aqui, a palavra Brasil, você pode mudar a posição das letras, mantendo as 6 letras. Isso é um anagrama. Não precisa ter significado, tá? Então, não precisa se preocupar se vai mudar as posições e ainda dá para ler e continua sendo uma palavra ou uma nova palavra. Não. Mesmo que você não consiga ler, porque dependendo você mudou as posições das letras, que nem gera ali uma sílaba que proporcione uma leitura. Então não tem problema, é só mudar as posições mesmo. Então ela vai trabalhar com as posições das letras da palavra Brasil, fazendo novos anagramas. Anagrama, o que é mesmo? Então, quando você mudou as posições. Por exemplo, se você tem ali Brasil e você coloca o Zil antes, ficou Zilbra, já seria
um anagrama. Mas você pode ter outros anagramas que nem dê para ler, como eu já disse agora há pouco, né? Então não precisa se preocupar com isso. Quantos anagramas a Bia ia conseguir para a sua senha, né? Para proteger as suas informações, para proteger a automação dos processos, que agora a Bia já avançou, já cresceu, ela está tendo processos automatizados. Como que ela vai trabalhar esses anagramas? Se ela fosse trabalhar a palavra Brasil, né, só fazendo aí os anagramas no lápis, no papel, ela ia ter muito trabalho, né? Você ia ter uma lista extensa, se vocês quiserem até tentar pegar o papel aí e riscar, vocês vão vendo os anagramas da palavra Brasil, são muitos, então vale a pena, né, fazer logo um cálculo que vai facilitar, que vai ajudar. Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente pode fazer o 6 fatorial, que seria, na verdade, a permutação de 6, né? A fórmula da permutação, que depende do fatorial, né? É a permutação simples, porque você não tem repetição e você também só trabalha com aquele mesmo grupo de 6 letras, mudando as suas posições. Você não vai incluir, você não vai tirar letras e trabalhar com grupos menores, então você está estruturando sempre dentro do mesmo grupo. Isso seria trabalhar com os anagramas de uma palavra. E como não tem a repetição, é uma permutação simples, caiu no 6 fatorial. 6 fatorial, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720, 720 vezes 1, 720 mesmo, né? Então a gente chegou num total de possibilidades. Então a Bia, ela conseguiu, né, o total de possibilidades do anagrama para que ela possa ter uma senha forte, ela vai trocar sempre. Imagina, né, quantas possibilidades que ela vai ter. Então foi um bom conselho que ela recebeu aí do especialista em relação à segurança da informação, levando em conta a dependência digital que a gente vive, não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. Agora é a sua vez, tem um problema aí para vocês pensarem um pouquinho. Então, pessoal, conseguiram aí, né? Já pensaram, já resolveram. Então, esse problema, né? Ele tinha aí os números que foram dados, eram alguns algarismos ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9. Então, como eram 5 algarismos, né? Você teve que trabalhar com o quê? Permutação de 5. Na permutação de 5, como que a gente faz, né? É o que a gente já vem trabalhando aí, né? Faz a decomposição, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Faz a multiplicação, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. E aí você chegou na quantidade de possibilidades, né? Você consegue compor 120 números diferentes, né? Com os algarismos 1, 3, 5, 7, 9, só mudando, né, as suas posições, né? Então, vocês perceberam mais um exemplo aí, como é possível resolver com a ajuda da permutação. Então, pessoal, eu trago aqui para vocês um incentivo especial para que vocês acessem, né, o Saiba Mais. A gente já vem falando isso aula a aula no finalzinho, é muito importante que vocês façam isso, porque lá vocês vão encontrar os vídeos que vão complementar a aprendizagem, vão trazer mais exemplos, vão trazer mais detalhes, e aí vocês vão aprofundar nesse conhecimento, vai ser bem bacana para que vocês consigam aí construir o conhecimento com tranquilidade e complementando as informações. E aí eu trago para vocês, né, uma frase final para que vocês reflitam, né, sobre a questão aí da cultura digital, né? A gente viu que a gente tem uma grande dependência na aula de hoje em relação à cultura digital. Essa dependência está na vida pessoal, ela está na vida profissional, como é o caso da Bia, que ficou tão preocupada com a dependência digital que quis uma senha forte e até contou com a ajuda da matemática, da permutação, para ver quantas possibilidades de senhas ela conseguiria com a palavra Brasil. E a cultura digital, ela traz uma grande influência mesmo na nossa vida. Por isso que eu trouxe essa frase para refletir um pouquinho mais sobre a cultura digital. Diz assim: resumidamente, a cultura digital é o conjunto de práticas, costumes, comportamentos e interações que utilizam a tecnologia como um dos principais meios. Ela, claro, é fundamental para a vivência e o desempenho estudantil, profissional, pessoal e social. Então, realmente a cultura digital influencia tudo em nossas vidas. Ótimos estudos, até a próxima!